Olá, eu sou Claudinei Duarte e esse é mais um episódio de Teologia Descomplicada. Nesse episódio eu quero responder uma pergunta que talvez você já tenha se perguntado. Por que há tantas igrejas? Nesse episódio veremos que as diversas denominações e igrejas que vemos hoje podem parecer confusas à primeira vista, mas no entanto, ao explorarmos as raízes teológicas da história da igreja evangélica, podemos entender melhor por que há tantas igrejas. Tudo começou com o despertar luterano, a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, liderada por figuras como Martinho Lutero na Alemanha, foi um marco na história da Igreja. Lutero, inspirado pela leitura das Escrituras, propôs reformas fundamentais na teologia e prática da Igreja. A ênfase na justificação pela fé e na autoridade das Escrituras moldou a tradição luterana. Então, o ponto de partida para as igrejas evangélicas é o momento em que Lutero afixa 95 teses a respeito daquilo que ele julgava ser necessário ser reformado na igreja no dia 31 de outubro de 1517, ali na Alemanha. Seguindo de Lutero, reformas aconteceram, por exemplo, através de Zwinglio e seu sucessor Calvino na Suíça. Na Inglaterra, Henrique VIII declara a autonomia da igreja inglesa, adotando doutrinas reformadas calvinistas. Na Reforma Anglicana surgem a maioria das denominações que nos cercam aqui no Brasil, em sua maioria através de versões americanas. Assim, congregacionais, batistas, metodistas e presbiterianos têm origem na reforma da Igreja Anglicana. Quero destacar o movimento metodista entre eles por ser um antecedente histórico dos pentecostais, que são a maioria das igrejas evangélicas no Brasil. Então, a Revolução Wesleyana começou quando John Wesley, influenciado pelo movimento pietista, trouxe uma renovação espiritual significativa no século XVIII. Sua ênfase na santificação e na experiência pessoal com Deus deu origem ao metodismo. O movimento wesleyano espalhou-se rapidamente, criando igrejas metodistas que enfatizavam a importância da graça preveniente e a busca por uma vida cristã transformada. Através do movimento iniciado no metodismo chamado Santidade, explodiu um movimento de igrejas que criam que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Essas igrejas vieram a se tornar as mais diversas igrejas pentecostais. Uma das razões para a multiplicidade de igrejas reside nas diferentes interpretações das Escrituras. Enquanto os luteranos enfatizam a justificação pela fé, os metodistas podem destacar a salvação e santificação contínua. Os chamados calvinistas baseiam toda a fé na soberania de Deus, na salvação apenas dos eleitos e na crença na dupla predestinação. Essas ênfases teológicas resultam em diferentes tradições eclesiásticas. Algumas questões teológicas e práticas, além das interpretações das Escrituras, as divergências teológicas e práticas contribuem para a existência de várias igrejas. Doutrinas como a ordenação de mulheres, a natureza da ceia do Senhor, a estrutura eclesiástica, ou seja, se a igreja é governada por bispos, por presbíteros, por diáconos, se é governada por pastores, se tem convenções, se são igrejas independentes e congregacionais, enfim, vários modelos de administração de igreja podem variar entre as denominações, levando à formação de diferentes correntes e tradições. O papel da cultura e da missão. A diversidade cultural e a ênfase na missão também desempenham um papel importante na multiplicidade de igrejas. À medida que o cristianismo se espalhou pelo mundo, adaptou-se a diversas culturas, resultando em variações litúrgicas e práticas diferentes. Além disso, diferentes igrejas podem sentir um chamado único para missões específicas, levando à formação de novas denominações com o foco em evangelização de grupos distintos e povos distintos. Conclusão. Em última análise, a existência de tantas igrejas é um reflexo da riqueza e complexidade da jornada cristã ao longo dos séculos. Deus tem muitos filhos, cada um diferente, e tem uma maneira correta e adequada de trazer a sua mensagem a cada dessas pessoas. Então, há um plano divino nisso. Nessa multiplicidade de mensagens, a mensagem da salvação tem alcançado milhões, milhares, pode-se dizer bilhões de pessoas ao longo da história. As diversas tradições, doutrinas e práticas enfatizam a adaptabilidade do cristianismo às diferentes realidades culturais e a nuances teológicas.
Embora as diferenças possam existir, a busca por uma compreensão mais profunda das Escrituras e uma vida transformada por Cristo continua a ser a base comum que une as muitas expressões de fé. Lembrando que a Bíblia fala de uma igreja universal, ou seja, que existe, de um ponto de vista, apenas uma única igreja sobre a terra, a igreja dos salvos, a comunidade dos eleitos, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Então não importa se você faz parte da IBV, se você faz parte de uma denominação histórica, uma denominação pentecostal, se você é de uma igreja batista, presbiteriana, metodista, de qualquer igreja bíblica que pregue o evangelho, não importa de qual igreja você é, se você à sombra do Calvário está, dá a mão e meu irmão será, como disse John Wesley. Um abraço para você, obrigado por ter ouvido Teologia Descomplicada e até o próximo episódio em nome de Jesus.